daquele casal chamado Ananias e Safira. Já? Quem já ouviu falar deles? E os demais não ouviram? Não? É muito forte, Ananias e Safira. É muito forte a história deles. Mas infelizmente muitos pregadores têm pegado essa pregação e têm levado só para a vida econômica. Muitos pregadores têm pegado essa pregação e têm levado só para a vida econômica. E essa pregação, o foco dela não é a vida econômica, mas é o voto da pessoa fez para com Deus. Voto é o que? Palavras. Vamos ler. Versículo 1. Um homem chamado Ananias com Safira, um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés de quem? Dos apóstolos. Olha, loucura, como assim? Eles pegaram a propriedade, podemos dizer, de uma fazenda, e eles venderam a fazenda, e pegou a metade do dinheiro que levou para os apóstolos. Mas os apóstolos pediu para eles? Os apóstolos mandaram eles vender aquilo? Não. Mas por que foi que eles venderam? Porque eles viram, se você for ler um pouco antes, você vai ver que teve outro homem de Deus que vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. E quando a pessoa ela cuida da obra de Deus com sinceridade, não com desejo de receber nada em troca, mas voluntariamente, com amor, Deus ele prospera, Deus ele muda a vida da pessoa. Deus ele faz portas se abrir, ele abençoa todas as áreas da vida da pessoa. E uma vez aquele casal, vendo Ananias e Safira, vendo que quando eles venderam a propriedade e colocaram aos pés dos apóstolos, eles foram abençoados em tudo, prosperaram em tudo. Então na hora, eles muitas vezes invejaram. Eles queriam ter também aquela bênção que aquele homem recebeu antes dele. Mas o desejo de Ananias e Safira era conquistar o que eles conquistou, não de agradar a Deus como ele agradou. Então a intenção do coração deles foram mal. O outro vendeu a propriedade com amor para ajudar na obra de Deus. Falou: está aqui, ó, apóstolo, está aqui. Aí já vem Ananias e Safira, venderam. E eles falaram que ia dar a propriedade toda. Eles não deram. E eles deram o quê? A palavra: eu vou vender e vou dar para a obra. Mas eles venderam e deram só a metade. Você vai entender já já. Aí fala assim: então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de vocês mentir ao Espírito Santo? Eles mentiram para o apóstolo Pedro? Eles mentiram para a igreja? Não, eles mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Aí fala: e guardaram para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que você levou? O que o levou a pensar que fazer tal coisa? A fazer tal coisas? Você não mentiu a quem? Aos homens, mas a Deus. Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Aí fala assim: ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. E então o moço vieram, envolveram seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. E cerca de 3 horas mais tarde entrou quem? A mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, pois, esse é o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro disse: por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vejam então a porta aos pés do que sepultaram seu marido.
eles levaram também. Preste atenção, para você compreender. Ananias e Safira fizeram um voto, como eu acabei de falar, de vender aquela propriedade e colocar aos pés de Deus, na obra de Deus, o evangelho avançar. Muitos pregadores, eles aterrorizam as pessoas em relação a essa palavra. Muitos pregadores aterrorizam as pessoas ao ponto de falar assim: sabe aquele voto financeiro que a pessoa pensa que esse voto que eles fizeram é só o dinheiro? As pessoas falam, muitos pregadores têm falado que eles morreram por conta do dinheiro que eles não deram aonde? Na igreja, para os apóstolos. Mas o que levou eles a morrer não foi o dinheiro, foi o quê? O voto que eles fizeram. O que é voto? Palavra. Quando a pessoa casa, ela faz um voto diante do Pai, do pastor, seja quem for, e diante de Deus das pessoas. Eu vou ser fiel na saúde, na tristeza, até a morte me separa. Não voto? Voto é o quê? Dinheiro? Não. Voto é palavra. E eles morreram porque eles deram a palavra para Deus e não cumpriram. E nós temos percebido que existem milhares de pessoas que estão morrendo espiritualmente porque tem feito voto com Deus, tem dado a palavra para Deus. Deus, a partir de hoje eu não vou mais fumar. Quando é amanhã a pessoa está fumando. Deus, a partir de hoje eu não vou mais trair minha esposa, eu não vou mais trair meu marido. Quando é amanhã a pessoa está traindo. Deus, a partir de hoje eu vou ser dizimista fiel. Aí Deus faz chegar um dinheiro na mão da pessoa e a pessoa não separa o que é de Deus. Então as pessoas têm morrido, mas espiritualmente, porque tem feito voto, tem dado a palavra para Deus, que vai mudar, que vai perdoar, que vai pedir perdão para aquela pessoa que feriu, mas a pessoa não faz. Então chega um certo momento que a pessoa acaba morrendo espiritualmente. Você já viu aquelas pessoas que não têm força mais para a igreja? Quem já viu? Aquelas pessoas que falam assim: ah, pastor, sabe uma coisa? Eu não quero mais nem saber de igreja. Quem já viu? O problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é Deus, mas é porque em algum momento da vida daquela pessoa, a pessoa fez um voto para Deus, ela deu uma palavra para Deus que iria mudar. Ela deu a palavra para Deus e falou assim: Deus, mas nunca eu coloco uma droga na minha boca, no meu nariz. Deus, mas nunca eu entro no prostíbulo, mas nunca. Deus, mas nunca eu saio da tua presença. E a pessoa começou a prometer para Deus, começou a fazer voto para com Deus, e promete e não cumpre. Então esse foi o motivo deles terem morrido. O motivo não foi o dinheiro que eles não deram, isso é o de menos, mas o motivo é que eles prometeram algo para Deus e não cumpriram. Quantas pessoas, eu me recordo que eu já atendi tantas pessoas que estavam no presídio e falavam assim: olha Deus, quando eu sair do presídio eu vou mudar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou para a igreja, eu vou me batizar, eu vou abandonar o erro. E o que Deus faz? Deus tira o cabo da cadeira. Daqui a pouco ele está fazendo tudo, até começa bem, até vir à igreja, se batiza, mas demora um tempo, a pessoa já está no mundão de novo, e assim sucessivamente. Quer dizer, a pessoa tem dado a palavra dela, tem dado a palavra dele, e não tem cumprido. Então chega uma hora, igreja, que o nosso espiritual vai morrendo, a nossa fé vai se apagando de pouco a pouco. Aí a pessoa que não sai quer colocar a culpa na igreja, no Cristo, no pastor. Ah, eu saí da igreja porque fulano fez comigo. Ah, eu voltei a usar droga, eu voltei a beber, eu voltei para o mundão porque a irmã falou isso de mim. Não, igreja, nenhum irmão, nenhum bispo, nenhum pastor tem poder de nos separar nós de Cristo. Está escrito, nada tem poder de nos separar de Cristo. A única coisa que nos separa de Cristo é as palavras que nós prometemos para Ele e nós não cumprimos.
É quando nós falamos: olha, Senhor, esse ano eu vou fazer tudo diferente, mas não faz. Você está entendendo, igreja? Preste atenção, pastor Bruno. Você que está pelo YouTube, você está entendendo? Você está entendendo, irmão, irmã? Preste atenção. Voto não é dinheiro. Eu sei que tem gente que já acostumou com essa palavra voto. E quando já ouve a palavra voto, já pensa em envelope, já pensa em oferta, já pensa em dinheiro. Mas voto não é dinheiro, voto não é oferta, não, igreja. Preste atenção. Voto é palavra. E quantas são as pessoas que já fizeram voto com Deus, já abandonaram o erro de deixar o pecado e não deixaram até hoje? Muitas pessoas fizeram voto com Deus: eu vou te servir, Senhor, eu vou me entregar 100%, eu vou me batizar, e não se batiza, não se entrega. Ananias e Safira fez um voto com Deus, eles não cumpriram, chegou ao ponto que eles morreram. E assim tem muitas pessoas que não estão morrendo fisicamente, mas espiritualmente estão mortos, estão aí largados, jogados para as cobras. Então preste atenção, pelo amor de Deus. Tira da tua cabeça essa palavra que voto é dinheiro. Tira da sua cabeça essa palavra que voto é envelope. Não, voto é palavra para com Deus. Então a palavra, ela é muito poderosa. A palavra é poderosa. Então, pessoal, por favor, o ano está se acabando, gente. O ano está se acabando. Será que no começo do ano nós não fizemos voto de querer, queria seguir Jesus, queria voltar a evangelizar, queria levar o evangelho, queria perdoar, e até agora já está, hoje é dia o quê? Hoje é dia 26 e até agora não cumprimos o que prometemos. Alguns anos atrás eu tinha feito um voto com Deus, que eu iria servir a Deus até o último dia da minha vida, e esse voto continua até hoje. Eu não estou servindo a Deus na denominação que eu comecei, mas eu estou cumprindo o meu voto, porque o meu voto não foi com um pastor, com um bispo ou com um padre. O meu voto foi com quem? Com Deus. E você que está pelo YouTube, entenda isso: o teu voto não é com a igreja, não. O seu voto não é com o pastor Bruno, não. Se você não está se sentindo bem na nossa programação, no nosso culto, procure uma igreja onde você vai se sentir bem. Agora preste atenção: o seu voto não é com a placa de igreja, o seu voto não é com o pastor, o seu voto é com quem? Com Deus. No momento que eu mais precisei, não teve igreja para me ajudar, mas quem teve comigo? Deus. Os irmãos que diziam que eram meus irmãos da igreja viraram as costas para mim, mas quem teve comigo? Deus. Então aprenda. Por isso o nome da igreja é Igreja Cristã Deus Cuida de Mim. Aprenda a viver nos cuidar de Deus. Aprenda a manter o seu voto, a tua palavra com Deus. Se você falou para Deus que ia fazer, faça. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Aí você vê que primeiro quem faleceu foi Ananias, não foi? E daqui a pouco quem faleceu? A esposa. É tão forte que o Espírito Santo deu uma chance para ela. O Espírito Santo falou assim através de Pedro: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Quer dizer, o que vocês colocaram no altar, é isso mesmo? Esse foi o voto que vocês fizeram com Deus, a palavra deu para Deus? O que ela falou? Sim, foi esse mesmo. Quer dizer, ela seguiu o mesmo caminho do esposo. O futuro dela poderia ser diferente. Você está entendendo? Então tem pessoas que é assim: o meu marido não vai para a igreja, eu também não vou, não. O meu filho, eu já estou lutando pelo meu filho há 10 anos e ele não muda, eu também não vou para a igreja, não. O fulano vai escolher, eu não vou na igreja, não. Na igreja é isso, eu não vou. O seu voto tem que ser em quem? E o seu voto tem que ser individual. Salvação é algo individual. Você está entendendo, igreja abençoada? Vocês estão entendendo? Faz assim com a mão, por favor. Quem está entendendo? Você está entendendo, Josiel? Está entendendo, João? Está entendendo, guerreiro? Está entendendo, filho? Você está entendendo, vó? Está entendendo, vó? Não está? Está entendendo? Fala assim. Coloca a mão no teu peito e fala assim: meu voto é com Deus. Diga: voto não é dinheiro, não é oferta. Voto é palavra. Amém, igreja?